Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conexões por Sinop, uma apresentação da União das Entidades e da Associação Comercial de Sinop, com apoio da FASTEC, Faculdade de Tecnologia de Sinop. Esse podcast está sendo feito especialmente aqui dentro da Norte Show e hoje nós recebemos duas figuras muito impressionantes e importantes para esse podcast e para a nossa cidade. Estamos recebendo nosso amigo Johnny Hashman, que é o mantenedor da FASTEC, e a Lisandra Carla, que é diretora acadêmica. Sejam bem-vindos. Tudo bom, Johnny? Tudo ótimo. Dani, muito obrigado. É um prazer maravilhoso estar aqui hoje. Estive conhecendo os estandes. Que festa fantástica. Sinop sempre superando, Sinop sempre mais maravilhosa. Esse trabalho fantástico que a Unesim faz, fomentando, levando Sinop para frente, para cima, maravilhoso. A ACES, Fábio, meu amigo, muito obrigado por estar aqui, parabéns pelo teu trabalho. O Fábio não é só o Fábio é o pai do Miguelzinho. É o Fábio verdade. é mais especial, ele é pai do Miguelzinho. É uma figurinha. É uma figurinha fenomenal. É um prazer muito grande poder estar aqui, poder participar e poder ver Sinop nesse nível, né? Sinop já está uma coisa além de Brasil, né? Já está mundo. Verdade, Johnny. Olha, é impressionante, você falou da pujança de Sinop e a gente imaginar que essa feira, que tem o quê? 5, 6 anos, e já está entre as 10 maiores do país. Então, assim, é muita coisa para entregar, né? Muita coisa linda, né? Eu vi as concessionárias de carro ali, eu vi concessionárias de barco. Pessoal, quando eu ficar rico, vão existir sinais ali, viu? Vão existir sinais ali. Olá, Lisandra. Olá, Dani. É um prazer estar aqui hoje falando com você, né? E também falar um pouquinho de coisa muito importante e legal, que é a FASTEC, no meio da Norte Show, né? Então é muito legal estar aqui falando com vocês hoje. Vamos falar de educação, gente. Vamos falar de ensino, vamos falar aí de aperfeiçoamento. E assim, primeiro, antes de tudo, não tem como eu não fazer essa pergunta, Johnny. Como que você me sai da medicina para a educação? Como que aconteceu essa união aí? Porque você é um profissional da saúde muito bem conceituado, que tem aí um trabalho fantástico na nossa cidade. Onde que foi o estalo para virar a educação? Dani, muito obrigado, fiquei lisonjeado. A educação, tem pessoas que plantam uma árvore. Sim. Eu quis deixar uma herança para quando, um legado para quando eu me for, que é a educação. E uma educação de qualidade. Nossa vontade, a gente percebia que existia uma demanda, uma necessidade. O mundo está mudando muito. Certo. Eu sou médico há 33 anos. E eu vou falar para você que os últimos 3 anos a medicina mudou muito mais do que os outros 30 anteriores. Então a gente percebia que existia uma necessidade do profissional que já atuava, que já estava formado, em atualizar-se, em aperfeiçoar-se, em melhorar aquilo que ele já havia aprendido durante a formação. E a nossa primeira ideia era montar uma faculdade destinada a esses cursos, às pós-graduações, às atualizações, a aperfeiçoar, a modernizar, a melhorar os profissionais que já estavam no mercado. Então, a princípio, não era a faculdade em si, era a pós-graduação o foco. Pós-graduação, a ideia era essa. A gente, na época, conversou com bastante gente, conversou com o Nilson Leitão, que é amigo meu, e a ideia eram as modernizações, as atualizações, as melhorias. E a gente sempre olhou lá na frente. Se você analisar hoje, piloto de drone, profissão normal. Sim. Falta piloto de drone no mercado? Há 5 anos atrás não existia, ninguém falava. Ninguém nem sabia o que era drone. Nada, então a gente via sempre, e hoje a FASTEC também, nós estamos olhando lá na frente, né? A gente segue aquela linha da singularidade, nós estamos olhando daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4 anos, e quando nós fomos ver, lá em 2017, para fazer a FASTEC, para fazer as pós-graduações, a legislação, o MEC havia mudado,
e precisava-se ter uma faculdade. Então, vamos criar a faculdade. E aí surgiu a FASTEC. Entendi. Então, precisava ter essa formação de faculdade para ter a pós-graduação. Exatamente. E aí nós escolhemos, na época, cursos que nós acreditávamos pela região que seriam uma necessidade. Então, estética. O mundo quer ser lindo, né? Todo mundo quer ser lindo e todo mundo merece ser lindo, né? Sim. Todo mundo merece. Faz saúde ao bem-estar bio, psico e social. Certo. E a beleza faz parte disso, né? Então, nós escolhemos estética, escolhemos engenharia de produção, que é um curso que eu acho fenomenal. É a mais engenharia de todas as engenharias. Eu sou encantado com engenharia de produção. Engenharia de alimentos, porque ninguém produz alimentos como nós. Ninguém produz alimentos como o norte do Mato Grosso. Então, engenharia de alimentos, um curso que foi assim uma novidade, que foi o curso de ciência aeronáutica, que não tinha na região, e não tem ainda, né? O mais próximo é em Goiânia. Voltando aí para a ideia do drone, já pensando, naquela época nós já, quando falávamos em ciências aeronáuticas, todo mundo pensava em piloto. Não, a gente estava pensando em gestão de aeroportos aí na região. A região está cheia de aeroportos e o aeroporto precisa de um gestor, porque gerenciar voo, gerenciar um aeroporto não é uma coisa simples, é muito diferente. E também nós pensávamos nos pilotos de drone também. Nós tínhamos, deu um branco. Gestão do agronegócio. Gestão do agronegócio, exatamente. Agro, né? Sim, não tem nada mais região. Óbvio, né? Então nós começamos com esses 5 cursos, muito animados, muito felizes. Trouxemos na época o Silvio, que era um piloto da reserva de helicóptero, para ser o coordenador do curso de ciência aeronáutica. Foi uma sensação na época, eu lembro que foi uma sensação. E aí inauguramos dia 18 de abril de 2019. Essa data foi escolhida. Todos os meus negócios, fora a saúde, eu inauguro dia 18 de abril, porque é aniversário do meu pai. Eu não sou uma pessoa de ter ídolos, mas meu pai é meu ídolo. E justo. Dia 24 de maio, os meus negócios de saúde, que é aniversário da minha sogra. Pronto. Que também eu sou fã. Eu brinco com ela. Eu tenho um vídeo no TikTok que teve quase 150 mil visualizações, onde eu estou abraçado com ela. Quando eu operei a catarata dela, eu abraço e eu falo que eu vou operar a mulher que caiu do céu. Quebrou a vassoura e ela caiu. E ela é uma graça, minha sogra é uma graça, então é uma homenagem a ela. Nós inauguramos a faculdade, então, em 19 e 20 começamos as aulas, 2020, junto com a pandemia. Que desafio, né, Johnny? Johnny, segura um pouquinho essa linha do tempo para a Lisandra trazer para mim aqui. Lisandra, a gente falou que houve a inauguração 19, então isso significa que a gente já fez aniversário aí, 7 anos? Isso mesmo, 7 anos de FASTEC, foi agora sábado, e foi uma grande festa. Fizemos festa, bolos, refrigerante, porque eu acho que é algo que a gente precisa comemorar. Né? Eu estou na FASTEC tem em torno de 2 anos, mas eu já acompanho a FASTEC desde antes. Então, desde novinha, ela já vinha mostrando grandes resultados, né? Trazendo cursos que o Mato Grosso precisava. As pessoas às vezes vão na FASTEC e perguntam: lá você tem cursos técnicos? Que eu acho que a gente tem que desmistificar isso, porque não é cursos técnicos, né? É graduação. Isso, graduação superior, né? E hoje vocês estão com quantos cursos? Hoje nós estamos com 13 cursos funcionando. E tudo pensando na demanda que a gente buscou do Mato Grosso mesmo, né? Então, além daqueles 5, quais são os outros cursos que a gente tem hoje? Hoje nós temos ainda nutrição, psicologia, odontologia, comércio exterior, né? Nós temos engenharia de produção, que ele falou, né? Alimentos, e também direito, que foi um dos últimos agora, que a gente acabou de inaugurar, porque era uma demanda que eles nos pediam muito, né? Então, e a gente busca tem que atender o mercado, né? Exatamente. E são cursos, pode ver, bem diferenciados, igual comércio exterior. Por que comércio exterior? Agora abriu a Ferrogrão, né? Que estão precisando mexer com isso. E quando as pessoas começaram a perceber a importância do comércio exterior, começaram a buscar esses tipos de curso. E eu acho que é isso que a FASTEC traz, é pensar num coletivo para o mercado de trabalho. E aí é onde a gente tem admiração, quando a gente começa a trabalhar, a ver que se importa muito mais
mais com o mercado de trabalho e a formação do aluno, né, do que só proporcionar cursos aí, vamos dizer, né? E hoje tem cursos de manhã e de noite, de tarde, como que é? Quais os horários? É só noturno? Isso mesmo. A gente tem, na verdade, a odontologia que é integral, que fica, né, diurno, e temos os demais cursos, todos eles são noturnos. Alguns a gente me coloca como agronomia, psicologia durante matutino, né? Mas o curso diurno é odontologia. Certo. Mas, por exemplo, você falou agronomia, Isso. o pessoal vai para o campo? Exatamente. Então, a gente tem o campo, a gente tem como campo experimental, que agora a gente começou a colocar lá na faculdade. Então, tá ficando um campo muito bonito, né? Um campo muito grande, amplo, para poder fazer as pesquisas mesmo desses próprios alunos. Então, é um curso que veio crescendo muito. Agronomia e psicologia. Então, mas agora aqui na Norte Show, vendo tantas pessoas, né? Olha o tanto que a gente pode colocar no mercado de trabalho, tipo, trazer mais qualificações. Não só como curso, né? Mas como cursos técnicos também, que é muito importante. Agora, Johnny, vamos voltar para aquela linha do tempo. Meu Deus, inaugurou 19. Quem que ia imaginar que vinha uma pandemia por aí? Como que foi isso? Dani, eu sou extremamente religioso. Eu tenho muita fé e eu sempre falo que Deus carrega a gente no colo. Deus dá a mão para os outros, ele carrega no colo. E quando veio a pandemia foi aquele desespero. Ninguém sabia o que era, ninguém sabia como agir. E aí você estava em duas vertentes ali, né? Saúde e educação, as mais atingidas pela pandemia. As mais atingidas porque assim, a saúde. Uma incógnita. Porque foi pesado, né, Johnny? Foi pesado. A saúde foi muito atingida. E a educação também. As duas. Quando começou a pandemia, eu lembrava quando começou a AIDS lá atrás, sabe? E eu achava que seria algo parecido, algo delimitado, porque assim, o mundo sofreu muito com AIDS até que o Robert Gallo descobriu o vírus. Eu estava em São Francisco, na Califórnia, na época. São Francisco. Só que era uma coisa assim meio restrita. A um grupo de pessoas. E o resto do mundo achava que estava isento, né? Exatamente. Até ele entender que o comportamento humano era um comportamento que ficava às vezes escondido, né? E as pessoas só começaram a perceber que existiam essas vidas duplas quando pessoas que saíam daquela bolha também eram diagnosticadas. Você imagina, nessa época eu estava em São Francisco, na Califórnia, que é uma cidade gay. É uma cidade linda, maravilhosa, fantástica, justamente por ser uma cidade gay. O gay é muito organizado, é muito caprichoso com as coisas. E lá ninguém sabia o que era o AIDS. E era um desespero, era uma loucura. Os extremistas religiosos ligavam ao pecado, uma coisa de louco. Quando veio a pandemia do Covid, eu pensei, por essa memória, que também seria algo delimitado a um grupo, aos idosos, que era a primeira coisa que veio, se falou, não, foram os primeiros atingidos. O problema é o idoso. Mas não, ela foi muito mais abrangente, muito mais assustadora. E eu costumo dizer que todas as decisões que foram tomadas durante a pandemia devem ser perdoadas, porque as pessoas não tinham ideia do que estavam enfrentando e existiu um pânico, né, John? Um pânico de todo mundo. Quem disser que não teve medo, ou é louco ou não tem noção do mundo. Porque, assim, houve um pânico de todo mundo, dirigentes, e a palavra mais correta é o que você acabou de falar. Todas as decisões que foram tomadas têm que ser perdoadas. Sim. Esquecidas, perdoadas, porque ninguém sabia o que estava fazendo e o que tinha que fazer, e estava todo mundo no modo sobrevivência. Exato. Né? Vamos trabalhar para nos manter vivos. E é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Sim, depois hoje, que né? passou, eu deveria ter feito isso. Para, gente. Não, foi o que o momento permitiu. Eu vi... E aí você fez o quê? Pois é, a pandemia para nós foi assim, um aprendizado, uma prova de fogo, e tudo na vida você aprende e você melhora. E nós conseguimos, em 4 dias, ter aulas EAD.
Nós, em 4 dias, nós tínhamos condições de fornecer aos nossos alunos ensino à distância. Nossa, que desafio, né, Johnny? Muito, porque vocês muito. estavam iniciando uma instituição. Uma equipe jovem, uma equipe ainda júnior, uma equipe que ainda não estava entrosada, e em 4 dias nós conseguimos transmitir aula para os nossos alunos. Então foi assim um desafio que a FASTEC conseguiu superar. Teve instituição que levou 6 meses para conseguir ter aula EAD. Nós não, nós em 4 dias nós estávamos transmitindo. Mas mesmo assim o impacto foi muito grande. E o impacto na educação não foi só aquele impacto momentâneo. Não, a gente sente até hoje, né? Até hoje. Até hoje. A criança que não foi para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, que não socializou, o jovem que não foi para o ensino médio, primeiro ano, segundo, terceiro ano de ensino médio. Então, na verdade, os resquícios da pandemia estão deixando agora de ser sentidos, de ser sentidos. E aproveitando essa deixa, Dani, comentar a parte legal que é você, uma instituição que inaugurou com 1 mês na pandemia, então você começou as aulas com 1 mês, e você está há 7 anos no caminho. Então, eu acho que isso é algo muito grandioso de se falar, pois muitas instituições acabaram que tiveram que fechar as portas. E a FASTEC fez justamente o oposto. Então, tem como a gente não olhar para a história da FASTEC e não ficar emocionado com tudo que foi construído, porque no momento difícil, onde as pessoas não queriam mais estudar, onde trabalhar... todo mundo estava, às vezes, desistindo. Exato. Aí falou, não, agora que a gente não pode desistir mesmo, agora que a gente precisa começar. E é legal ver isso. E essa tecnologia que a FASTEC foi obrigada, que na realidade todo mundo foi obrigado a adotar, que foi se aperfeiçoar nessa tecnologia, sim, foi uma coisa que foi usada, hoje repercute em outros cursos da faculdade, e você fala assim, olha, a gente acabou crescendo por conta dessa necessidade. Eu acho que essa necessidade, a tecnologia que foi usada, a tecnologia que existe hoje, esses vários aplicativos de conversa de videoaula, né? Mas eu acredito que o que ficou para nós foi esse senso de união, foi essa garra, esse aprendizado. Que é o seu Carcará, né? Que é ser Carcará. Que junto a gente é invencível. Carcará, vamos deixar claro aqui, isso, é o nosso mascote. Exato, é uma ave que mostra isso mesmo, garra, determinação, adaptação. Então a gente tem orgulho de falar que nós somos Carcarás, nossos alunos são Carcarás. E acho que a FASTEC realmente foi uma fênix ali, né? Foi. Que surgiu bem na cinza da pandemia, onde todo mundo queria desistir de tudo, né? E o Carcará nunca desiste. O Carcará nunca desiste. O Carcará, ele se adequa, ele se melhora, ele aprende. Existe Carcará da Antártida ao Equador. Ele vive em qualquer clima, ele caça, ele come semente, ele come verme, ele divide a carcaça com urubu, ele come fruta, ele é corajoso, o trator passa, ele está atrás do trator pegando a minhoca que saiu da terra, ele aprende, ele evolui, e o Carcará tem uma coisa muito legal que é o companheirismo. O Carcará é uma ave solitária, eles se unem para o acasalamento e aí se separam novamente, depois que as crias voam. Mas nesse tempo, se um dos dois se machucar, o outro cuida dele até que ele melhore. Até que ele esteja, dos nossos nós cuidamos. Então, a pandemia serviu para cravar na gente isso, para marcar na pele da gente esse espírito de união. E realmente, junto a gente se acha melhor e junto a gente se acha invencível. A FASTEC nunca quis ser gigante. A FASTEC quis sempre ser relevante. Nós queremos que os nossos alunos saiam de lá pessoas melhores, pessoas capacitadas, não só melhor tecnicamente, mas como seres humanos. Porque hoje, com a evolução, as coisas mudam muito rápido, tudo muda muito rápido. Você tem que ter a noção que a vida inteira você vai ter que reaprender, desaprender, aprender de novo, e é isso... Um aprendizado eterno, né? Eterno. E é a única coisa que ninguém tira da gente. Ninguém. É a única coisa que ninguém tira da gente. Conhecimento é nosso e acabou, e aí você usa como quer, mas é seu. Verdade. Então é isso que a gente bota na cabeça dos nossos alunos, essa necessidade contínua
de melhora, de estar atualizado, de acompanhar o mundo, de ser melhor. E isso é ser Carcará. E sobre tecnologia, Dani, aproveitando, eu acho que essa pergunta que você fez anteriormente, sobre ter colocado a engenharia da computação como curso, que eu acho que a faculdade de tecnologia já leva o nome de tecnologia, né? Então, são 2 cursos importantes como engenharia da computação e cinemas digitais, né? Que são 2 cursos extremamente relevantes que é onde nós estamos aqui. Graças ao curso aí de comunicação social, eu tenho né, que aproveitar aqui e fazer aí um agradecimento, fazer aí uma menção ao nosso amigo jornalista Leandro, que tão bem desempenha a função como coordenador, como profissional, e é nota 10 para nós. E é exatamente isso, eu acho que esses cursos vieram para agregar nesses momentos importantes. Então, cada curso vai trazendo uma chavinha para a instituição. Falando nisso, Lisandra, fala para nós hoje, que eu acho que isso é bacana a gente destacar. Sim. Hoje, quais são as atividades da FASTEC que você destaca como as principais, que são aquelas que você fala assim, isso aqui está no DNA, na identidade da FASTEC, é uma atividade que a gente tem diferenciada. Eu aqui comigo já me recordo da exposição que o curso de Cinema e Mídias fez. Que o Entre Linhas, nossa, maravilhoso. Que foi fantástico aquela exposição, que eu acho que tem que ter mais, quero ver mais. Segunda edição, né? Tem que ter, porque foi muito joia. E acho que tem que ser, inclusive, maior, aberta à sociedade, porque foi um trabalho primoroso. Mas que outras atividades a gente pode destacar? Olha, Dani, eu acho assim, a dizer para você que é muito difícil falar quais são as maiores, mais relevantes, porque a gente tem 13 cursos e os 13 cursos desempenham projetos muito grandiosos, né? Então, vamos pegar Cinemas Digitais, que é o curso que visivelmente mostra mais, devido, acho que a grade mesmo curricular, nossos alunos aí têm premiações que fizeram curtas-metragem, né, que vão estar aí em vários outros canais, né, e eu acho assim que são esses projetos. Nós começamos a colocar no meio o COSTEC, que foi algo beneficente, que nossos alunos nos ajudaram bastante, né, nós temos semanas acadêmicas que trazem muito sobre o aluno presenciar, mas eu acho que cada um traz um despertar diferenciado, assim, de colocação, sabe? E a gente não se limita, Dani. Você lembra do Ouvindo Bem para Aprender Melhor? Que nós fizemos junto com a Secretaria, com Santa Matilde. Então, nós não temos fono, mas nós trouxemos os nossos alunos para participar desse projeto. Todo mundo fala em ver, e todo mundo esquece do ouvir. Sim. E foram diagnosticados naquele projeto, naquela fase, eu acredito que 40 crianças que tinham um possível diagnóstico de autismo e não eram autistas, eram surdos, tinham um problema não eram surdos, eles tinham dificuldades auditivas e eles estavam com um diagnóstico equivocado, um possível diagnóstico equivocado, por uma falha de audição ou um problema de aprendizado. Johnny, se eu não me engano, existe eu não sei qual é a terminologia, mas que tem a ver com o ouvido interno e com a forma da criança ouvir errado, e que ela desenvolve, e que eu nem sabia que isso existia, e que você faz um treinamento com a criança através da fono e ela ajusta ali. Exatamente, foi isso, um dos diagnósticos. Alguns pacientes, dessas crianças tinham essa distorção auditiva e a gente encaminhou para tratamento. Então foi um trabalho muito bacana que a FASTEC, mesmo não tendo um curso de fono, e não é o nosso interesse no momento, mas a gente participou naquela linha de desenvolvermos pessoas melhores para o mundo. Os nossos alunos participaram e foi super relevante para o município. Nossa, foi uma coisa fantástica. Tem também alguma coisa com relação a esporte? Isso, a corrida Nutritrack, né? Então, assim, a corrida, eu acho que é algo que a gente veio trazendo, as pessoas nos perguntaram de novo sobre ela, porque a pessoa teve no começo e no meio do ano, né? Então, agora vai ficar no meio do próximo semestre, daí vai ter já uma ligação com a nutrição, feijoada nutrição, mais a corrida. As pessoas estão perguntando muito, porque foram muito bacanas as edições passadas. A gente quer aumentar, inclusive, o número de participantes, porque a gente colocou menor e esgotou muito rápido as inscrições. Então a corrida, acho que ela veio numa hora muito boa, as pessoas estão buscando muito essa questão de atividade física, esporte, então eu acho que seria bem bacana, assim, é um dos maiores projetos que a gente tem também. Muita gente mandando mensagem, pedindo inscrição e não tinha mais, Olha só. Foi
Pessoal, Bacana. nós estamos nos encaminhando para finalizar, mas não tem como finalizar sem eu fazer a pergunta, né? O que a gente espera para a educação do futuro? O futuro será maravilhoso. Isso é a minha crença. Eu vejo um futuro moderno, um futuro automatizado, um futuro onde as pessoas vão ter mais tempo para ser feliz. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter consciência de algumas coisas e responsabilidades pessoais também. A educação do futuro, o aluno, esse aluno de hoje, que já é essa educação do futuro, é um aluno diferente e um professor com necessidades diferentes também. Professor, quando eu era aluno, o professor era o dono supremo do conhecimento. Hoje não, hoje o professor é muito mais do que isso. O professor é um tutor que vai mostrar qual é o conhecimento e valor. Porque o conhecimento está na palma da mão, está no celular. E o professor vai guiar esse aluno nessa jornada. Então exige muito mais do professor. O aluno tem que entender essa necessidade. O aluno hoje, ele sente uma necessidade muito grande de ter senso de pertencimento. Isso nós temos muito na FASTEC, nós somos Carcarás. O aluno tem necessidade de ser protagonista, ele quer fazer alguma coisa, e isso a FASTEC também faz muito bem, porque nossos alunos aprendem baseados em projetos. Então ele faz alguma coisa e ele tem uma necessidade de ser gratificado, de ser reconhecido por isso. E nós motivamos eles a mostrar para todo mundo o quanto eles melhoraram, o quanto eles cresceram. Então nisso eu acredito que nós já estamos caminhando para a educação do futuro. Um aluno que ele entende que ele vai ter que aprender sempre, um aluno que entende que se ele aprender ele vai ter reconhecimento e ele vai ser com isso tudo muito mais feliz. Mas nós temos que ensinar isso a ele, nós temos que ensinar, dar o caminho. Hoje você não dá mais o conhecimento apenas, você mostra o caminho. E quando o aluno entender que ele se perguntar o que realmente é importante para ele ser feliz, quando ele conseguir responder essa pergunta, aí ele vai embora, aí ele vai alcançar a felicidade não só profissional dele, mas a felicidade do relacionamento, a felicidade de vida dele. E é exatamente isso, é exatamente essa pergunta que nós estamos guiando eles para responder. Então a gente não nos limitamos à parte técnica. Realmente nós pensamos no nosso aluno como uma pessoa, como individualizado. Quando nós trouxemos para a secretaria o Lucas, que é um menino formidável, eu pedi para ele: Lucas, nós somos de uma secretaria humana, uma secretaria que resolva problemas, mas eu preciso que tanto você como o financeiro saibam o nome de cada um dos nossos alunos. Aluno aqui dentro não é número, aluno tem nome. E ele sabe o nome de todo mundo, né? Ele e a Deise sabe o nome são quase 1000 alunos, e ele sabe o nome de todo mundo, e da grande maioria ele conhece não só o nome, como uma história de vida, né? Ele sabe a vida, é bacana, é muito bacana isso. Lisandra, as pessoas que quiserem saber mais sobre a FASTEC, quiserem saber sobre os cursos, sobre vestibular, ou sobre adesão, como que faz, onde procura, ainda dá para entrar, ao longo do ano é possível entrar e participar, ou só no começo do ano, como que é? Isso, nós temos setor de comercial, que a Adriana está ali no bastidores, um abraço para a Adriana, fenomenal, né? Então procura ela e a Lana, lá na faculdade, indico ir lá conhecer, as pessoas, tem gente que não conhece a FASTEC ainda, vê a estrutura, vai amar, então eu acho que é procurar a faculdade lá, presencial, lá no Jardim Curitiba, na Estrada Claudete, também pelo nosso site nacional, que nossos alunos próprios fizeram, então é muito legal falar isso também, que eles produzem nossos conteúdos, né? Então pelo nosso chat também, então podem nos procurar lá falar conosco, e nos visitar, né? E vestibular a gente tem tanto no meio do ano quanto no final do ano. Então daqui uns dias, aí spoiler para todo mundo que está aqui nos assistindo, né, e vendo, vai abrir campanha de vestibular, 26/2, com tudo aí. E as pessoas que vão entrar, elas necessariamente têm que ter passado pelo Enem ou não precisa? Não precisa, terá o vestibular próprio da instituição. Ele pode fazer conosco ou, quem sabe, se ela fez o Enem no final do ano, ela pode usar também no meio do ano, sem nenhum problema. E temos duas grandes novidades para o curso de agronomia.
laboratório novo de agronomia, que está ficando muito show. Muito lindo. O laboratório celeiro também de agronomia, terá um laboratório celeiro. E o campo experimental ao lado da faculdade. Ampliando mais também o espaço. Nós adquirimos mais 14 mil metros ao lado da faculdade, onde será um estacionamento. A gente cuida para que o nosso aluno tenha segurança no estacionar, no cuidar, e a parte de trás desse terreno será o campo de experimental de agronomia, onde nós queremos que engenharia da computação trabalhe junto e também nós queremos que ciências aeronáuticas. Não existe agronomia sem drone, não existe agricultura sem drone. Tá certo. E nós estamos desenvolvendo um projeto... Não existe. E nós estamos desenvolvendo um projeto de um pivô automatizado de irrigação e nós vamos testar nesse campo. Um pivô que vai ler a lavoura e aí ele vai pulverizar o que for necessário. E isso tudo é feito por eles, pelos alunos. Muito legal. Lisandra, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada por ter vindo conversar com a FASTEC, né? Mas eu acho que tem muito que se fala sobre a FASTEC, né? Então acho que só um pouquinho de tempo não dá, mas espero que todo mundo tenha entendido nossa história, entendido um pouquinho sobre o que a gente quer para o futuro também da educação. Johnny? Obrigado, Deus abençoe. É um prazer estar com você aqui. É um prazer sempre estar com você. Você briga que nós ficamos pouco tempo junto, mas é que a vida é corrida, mas é um prazer muito. Tua companhia é muito agradável, muito doce. Você tem uma alma muito doce. Muito obrigado. Johnny, muito obrigada. Lisandra, muito obrigada. Foi realmente um prazer conversar com vocês, estar com vocês aqui. Igualmente. E eu preciso, em nome da União das Entidades, em nome da Associação Comercial, agradecer esse apoio, essa parceria que a FASTEC teve de trazer esse podcast aqui para dentro do parque, para dentro da Norte Show e possibilitar esse trabalho aqui, esse diferencial. Eu acho que, como diz o podcast, a gente está fazendo conexões. Conexão da União das Entidades, com a Associação Comercial, com a FASTEC, com todo o parque, com a Acrinorte e o Sindicato Rural. Nós trabalhamos conexões. Então, bacana. Muito obrigada. Obrigada a nós pelo por espaço. tudo. E eu espero vocês na próxima edição.